Olá, alunos. Vou explicar nesse vídeo, então, como que nós desenvolvemos uma matriz ao quadrado. Então, aqui eu supus uma matriz com os elementos -3, 2, 0 e 1, e eu quero determinar a ao quadrado, essa matriz ao quadrado. Assim como nos números reais, um número real ao quadrado é esse número vezes ele mesmo. Então, aqui, uma matriz ao quadrado, a mesma ideia. Essa matriz vezes ela mesma. Então, nós vamos recorrer ao processo de multiplicação. Então, eu faço a matriz A vezes ela mesma. Diferente do processo de soma e subtração de matrizes que nós fazemos nós operamos os termos correspondentes, na multiplicação de matrizes eu utilizo um processo um pouco mais complexo. Então, qual é a primeira coisa que você precisa fazer antes de multiplicar duas matrizes? Você precisa verificar se é possível realizar a multiplicação. Para isso, nós determinamos o tipo das duas matrizes. Então, o tipo da primeira matriz, 2 por 2. Porque tem duas linhas, duas colunas. A segunda matriz, obviamente, será 2 por 2, porque é a mesma matriz. Então, duas linhas, duas colunas também. Daí você verifica se o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Se esses números forem iguais, então a multiplicação será possível. Se forem diferentes, a multiplicação ela não é possível. Uma outra informação importante é que, sendo a multiplicação possível, os outros números indicam o tipo da matriz resultante. Então, a matriz resultante será do tipo 2 por 2. Então, eu vou construir aqui, já vou fazer um esboço da matriz resultante. Então, a matriz resultante ela terá duas linhas e duas colunas. Então, eu já sei que os elementos serão da primeira posição a 1, 1, porque primeira linha, primeira coluna. A 2, 1, segunda linha, primeira coluna. A 1, 2, de primeira linha, segunda coluna. E o último elemento, A2, 2, indicando segunda linha, segunda coluna. Então, indicar esses termos genéricos, a posição desses termos, pode te ajudar a compreender o processo de multiplicação. Então, vamos em busca do primeiro elemento. O elemento de posição, primeira linha, primeira coluna. Então, eu vou considerar a primeira linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. E aí eu multiplico os termos correspondentes. Então, o primeiro termo da linha com o primeiro termo da coluna e o segundo termo da linha com o segundo termo da coluna. Se nós tivéssemos mais elementos, a ideia seria a mesma. Terceiro elemento da linha com o terceiro elemento da coluna e assim por diante. Então, nós fazemos -3 vezes -3 e 2 vezes 0. E aí nós somamos os dois resultados. Então, -3 vezes -3 dá 9. E aí eu somo com 2 vezes 0, 0. Então, essa soma irá indicar o elemento de primeira linha, primeira coluna. Agora, vamos em busca ao elemento de primeira linha, segunda coluna. Então, eu considero a primeira linha da matriz agora com a segunda coluna. E a ideia ela continua a mesma. Nós fazemos -3 vezes 2, o primeiro com o primeiro. Então, -3 vezes 2, -6. E nós somamos com o segundo elemento vezes o segundo elemento da coluna. 2 vezes 1, 2. Então, essa soma
irá indicar o elemento de posição primeira linha, segunda coluna. E agora nós vamos para a segunda linha. Esse elemento tem posição segunda linha, primeira coluna. Então, agora nós consideramos a segunda linha com a primeira coluna. E fazemos 0 vezes menos 3, 0. E somamos com 1 vezes 0, 0. Então, perceba, o primeiro elemento com o primeiro elemento, segundo elemento com o segundo elemento. E aí nós somamos os resultados. Por fim, o elemento de posição, segunda linha, segunda coluna. Como que eu determino? Processo utilizando a segunda linha da matriz, da primeira matriz, agora com a segunda coluna. E fazemos 0 vezes 2, 0, mais 1 vezes 1, 1. E desenvolvemos essas adições. Então, 9 mais 0, 9. Menos 6 mais 2, menos 4. 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1. E essa, então, é a nossa matriz resultante.